Liturgia de 17 de fevereiro de 2023 da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu transmito sempre antecipadamente nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum, 17 de fevereiro. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 11, versículos do 1º ao 9. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar, e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa, e disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são como um só povo, e falam uma só língua. E isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 33, versículos do 10º ao 11, 12 ao 13, 14, 15, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de João 15, versículo também 15. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 34, capítulo 9, versículo 1. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título desse comentário, dessa reflexão, é A Sua Cruz, baseado em Marcos, capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1. Ao contrário desses grupos que se dizem cristãos, mas anunciam o fim do sofrimento aqui na terra, Jesus nos chama a tomar a cruz como condição essencial para segui-lo. Afinal, a legítima religião cristã é a religião do crucificado. O teólogo ortodoxo Paul Eudokimov comenta este evangelho. Salvo raras exceções, a vida espiritual nasce em um acontecimento que chamamos de conversão. Pouco importa seu exato conteúdo, ela é sugestiva à ocasião, um choque seguido de nítida passagem de um estado para outro. Como luz reveladora das sombras, ela manifesta de um só golpe a insuficiência de um presente inconsistente e orienta para as portas abertas de um mundo novo. Este anúncio de uma promessa inteiramente virginal traz consigo reviravoltas decisivas e inclui o alegre compromisso de todo o nosso ser. Mesmo aqueles que herdam a fé desde sua infância, cedo ou tarde passam pela descoberta consciente, por uma apropriação inteiramente pessoal e sempre perturbadora. Uma leitura, um encontro, uma reflexão fazem brotar uma súbita e grande iluminação. Ao seu clarão, tudo se ordena, como em um poema genial, dando a cada coisa um inestimável valor virginal. É a primavera religiosa de alegre tonalidade, mozartiana, como os brotos cheios de seiva. Este tempo é de curta duração. A face do Pai assume a figura do Filho, e sua cruz nos assombra interiormente. Perfila-se nitidamente a nossa própria cruz,
já não é mais possível voltar à fé simples e infantil de outrora. Dissonâncias dolorosas rasgam a alma em sua clara e evidente visão do mal e do pecado. É a extrema tensão entre dois estados que se excluem mutuamente. A experiência brutal das quedas e da impotência pode nos levar à beira do desespero. Deus nos tocaia neste instante decisivo. Ele espera de nossa fé um ato viril, a aceitação plena e consciente de nosso destino. Ele nos pede que assumamos livremente. Ninguém pode fazê-lo em nosso lugar, nem mesmo Deus. A cruz é feita de nossas fraquezas, de nossas falhas. Ela é construída através de impulsos vacilantes e, sobretudo, de nossas trevas profundas, onde remói uma surda resistência e apodrece uma feiura cúmplice e inconfessável. No momento da pesada solidão, só a profunda humildade vem em ajuda. Reconhecendo a radical impotência do humano natural, ela nos inclina a depositar o ser por inteiro ao pé da cruz e, basicamente, Cristo carrega em nosso lugar o peso esmagador. Aprendei de mim, que meu fardo é leve, diz Cristo em Mateus 11, versículo 30. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Invoca-me no dia da angústia. Salmo 50, versículo 15. Vamos aos santos do dia. Santo Aleixo Falconieri e companheiros da Ordem dos Servitas. Eles são fundadores, 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas de Nossa Senhora, entre os quais Aleixo Falconieri, também chamado Septemviri ou Septemfrates. Os 7 santos foram os fundadores da Ordem dos Servos de Maria. Naturais de Florença, estes ricos comerciantes, ricos mercantes, que viveram no século XIII, deixaram tudo para se dedicar à vida de oração e contemplação. Sua festa litúrgica ocorre no dia 17 de fevereiro. Florença, século XIII. Os 7 mercantes, membros de uma companhia leiga de fiéis devotos da bem-aventurada Virgem Maria, a Companhia dos Servos de Santa Maria, ou laudenses, decidiram sair da cidade a fim de dedicar-se à penitência, à contemplação e ao serviço a Maria. Uma escolha que foi certamente influenciada por 2 grandes ordens mendicantes da época, franciscanos e dominicanos, como também pela experiência dos monges de Camaldoli, Vallombrosa e Cluny, presentes naquelas terras, mas foram influenciados ainda por grupos penitenciais, como os de Santo Agostinho e do Monte Carmelo, e pelos irmãos leigos da penitência. Os 7 santos eram Bonfilho, guia do grupo leigo e prior da futura comunidade, Bonagiunta, futuro prior entre 1256 e 1257, Maneto, artífice das primeiras fundações na França, Amádio, alma do grupo, Sostênio e Ugotione, amigos entre eles, e, enfim, Alessio. Por volta de 1233, os 7 santos deixaram suas atividades comerciais e suas famílias e distribuíram os bens aos pobres. Na época, Florença estava cada vez mais transtornada por guerras fratricidas. No dia 8 de setembro de 1233, os 7 começaram a viver em comunidade em Vila Camarzia, na periferia da cidade. Jacopo de Poggibonsi, capelão e diretor espiritual dos laudenses, impôs-lhes o hábito religioso dos irmãos da penitência,
um manto e uma túnica de lã bruta de cor cinzenta. A jornada da pequena comunidade era feita de oração, trabalho e esmolas pelas ruas da cidade. Sua vida era isolada, austera e solitária, mas muitas pessoas aflitas e angustiadas dirigiam-se a eles para receber o conforto e conselho. Sobretudo os mais atônitos pelo fato de aqueles 7 ricos mercantes terem escolhido voluntariamente a vida de pobreza. Isso levou à difusão da sua fama de santidade, tanto que muitos pediam para entrar e fazer parte da família religiosa. Este crescente número de pedidos levou os religiosos a dar início a uma ordem dedicada exclusivamente à Virgem, da qual eram servos, a Ordem dos Servos de Maria. O bispo Dom Ardingo Foraboski deu-lhes, em 1234, um terreno no cume do Monte Cenário, a cerca de 18 quilômetros de Florença. No início, as celas eram simples cabanas separadas uma das outras, ou uma da outra. Sobre as ruínas de um antigo castelo surgiu logo uma igrejinha dedicada a Nossa Senhora. Em 1239, após a visita do legado pontifício, o cardeal Goffredo Castiglione, futuro Papa Celestino IV, prescreveu-lhes a regra de Santo Agostinho. Muitas vezes, após longas caminhadas pedindo esmolas, detinham-se no oratório de Santa Maria de Cafádio, em Florença, do qual, com o tempo, ampliaram o asilo anexo para acolher os que queriam fazer parte da sua comunidade. Em breve, os 7 santos receberam a licença de abrir outros conventos até fora da região de Toscana. Devido ao aumento do número de vocações, a ordem, porém, arriscou ser suprimida quando o Concílio de Lyon decretou em 1247 a supressão das ordens mendicantes. Mas Filipe Benice, que entrou para a ordem com 21 anos e foi o futuro prior geral, obteve um novo reconhecimento pontifício. A aprovação definitiva ocorreu em 1304 por obra de Bento XI. Somente Alessio Falconieri, o último sobrevivente dos 7, pôde comemorar. Ele morreu em 17 de fevereiro de 1310, com quase 110 anos. Sua sobrinha, Giuliana Falconieri, que também se tornou santa, foi fundadora das Mantellati. Em 1888, o Papa Leão XIII a canonizou junto com os 7 religiosos. Seus restos mortais descansam em Monte Cenário, num único sepulcro. Entre os servitas dos últimos anos, recordamos Padre Davi Maria Turoldo, famoso pregador e poeta. Santos fundadores da Ordem dos Servitas de Nossa Senhora, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você suplica. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa. Do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, significa vinde, Senhor Jesus. Nas duas pronúncias, vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Será o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para a tormenta eterna, chamada popularmente de inferno. Infelizmente, irão por conta própria, porque é nossa decisão aderir ou não à graça de Deus. Eu quero aderir, e você? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Eu quero ser